Shalom aleikum, aleikum salam para todos. Eu quero cumprimentar a todos nessa tarde com Shalom Kavai, Kavai Shalom, paz e esperança e paz para todos que estão vendo este canal lindo e maravilhoso chamado Maçã de Ouro em Salva de Prata, palavra dita em seu momento certo. Aqui quem fala é o nosso amigo, companheiro evangelista André Santos, historiador, arqueólogo, comentarista bíblico, lebista, seminarista, comentarista judaico, comentarista hebraico, comentarista do grego e também das culturas bíblicas. Também somos comentarista da etimologia bíblica e também da mitologia bíblica. Vamos para mais uma paraxá, mais uma pauta, mais uma enquete para a glória de Deus. O tema da paraxá desta tarde é qual o significado da expressão doutrina de Balaão. Eu quero falar a respeito agora de 3 tipos de doutrina que existia no Antigo Testamento. E isso mesmo, os 3 tipos de doutrinas que existia no Antigo Testamento. Você sabia disso? Que existia 3 doutrinas no Antigo Testamento? Então vamos para mais uma pauta, mais uma paraxá, mais uma enquete para a glória de Deus. Não se esqueça de inscrever no meu canal Especialista André Santos e Evangelista André Santos Especialista. Ou se não, Especialista André Santos em Cultura Judaica. Ou se não, você pode escrever Evangelista André Santos Cronos, Kairos e Olá. Então você vai lá achar o nosso canal, se inscreve, manda o joinha e curte o nosso canal para a glória de Deus. Então vamos lá. Ao primeiro ponto de vista bíblico, o que é uma frase expressão? São muito usados nos textos bíblicos, mas as pessoas não entendem. Mas a palavra relativa expressão significa manifestação da palavra de Deus, a forma de expressar algo profundo em um pensamento profundo por meio da palavra de maneira especial. Ao segundo ponto de vista, de qual expressão da palavra, qual é a expressão da palavra doutrina de Balaão? O que significa doutrina de Balaão? Quando nós olhamos em Apocalipse, capítulo 2, versículo 14, se fala sobre a doutrina de Balaão. Como também está escrito, mais uma pouca coisa tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, e ao qual ensinava Balaque e lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comesse até o sacrifício dos ídolos e tropeçasse. Olha só que interessante. E ainda sacrifícios à idolatria e se prostituíam. Apocalipse capítulo 2 e versículo 14. Sabemos bem da verdade que esta doutrina de Balaão, ela vem lá do Antigo Testamento. Qual doutrina de Balaão? Isto é história também que está registrada no livro de Números, onde Balaão vende o que seria possível amaldiçoar o povo de Deus, ao pedido de Balaque para obter lucro e dessa forma receber o dinheiro e comerciar o dom de Deus pelo fato de haver sido impedido por Deus de amaldiçoar o povo de Israel. Eu falei para você que existe um princípio, e o princípio está no livro de Números 22 e versículo 23. Livro de Números, capítulo 22 e versículo 23. A origem da doutrina de Balaão. Ao terceiro ponto de vista de Balaão, decidiu ensinar a Balaque
a lançar tropeço sobre, ou melhor dizendo, Balaque ensina lançar tropeço sobre o povo de Israel para levá-los ao pecado e fazer que Israel pecasse e se tornasse algo da maldição de Deus, ou se tornasse alvo da maldição de Deus, que está em Apocalipse capítulo 2 e versículo 14. Observando, assim está escrito no livro de Números. Livro de Números, capítulo 25, versículo de 1 a 3. Terceira observação. O que está lá? Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a se prostituir-se com as filhas dos moabitas. E essas convidaram o povo ao sacrifício aos deuses. E o povo comeu, incluindo-se aos seus deuses, se ajuntando-se, pois Israel, a Baal Peor. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. No livro de Números 25, verso 1 até o 3. Quarto ponto de vista. Balaão é um tipo de ombreiro inescrupuloso. É um tipo de ombreiro inescrupuloso. Olha só que coisa terrível. Relativista. Balaão era relativista e preocupado apenas consigo mesmo, sem se importar com a desgraça do outro. A tragédia de outra pessoa, sem ter ações para possa ajudar a outra pessoa. A pergunta que não me deixa calar: será que hoje não tem pessoas que têm esta doutrina de Balaão sobre si, sobre a sua mente, sobre o seu coração, de não se preocupar e não se importar com a desgraça que está acontecendo na vida de alguém, ou uma tragédia na vida de alguém? Realmente esta pessoa está com a doutrina de Balaão sobre si. Afirmamos que a afirmação da doutrina de Balaão, a doutrina de Balaão foi ter ensinado Balaque a corromper o povo, que não podia ser amaldiçoado. Livro de Números 31 e versículo 15 e 16. A gente vê isso acontecer. A terceira observação é que israelitas iam se casarem-se com as mulheres moabitas e levantar uma grande profanação e a sua separação e abandonar as suas condições de peregrinar. Ao quinto ponto de vista, essa é a única ou a união do mundo com a igreja, como diz Tiago 4 e versículo 4. Tiago capítulo 4 e versículo 4. O que constitui falta de castidade espiritual. A igreja de Pérgamos havia perdido as suas condições de peregrinação e vivia aonde estava o trono de Satanás no mundo. Segunda observação, estas são as referências. A doutrina de Balaão é a corrupção ao povo e profanar e colocar separação entre uns aos outros, para o povo colocar-se uma em direção do outro para pecar, profetizando contra eles por dinheiro. Olha só que interessante, meus amados irmãos. Será que hoje em dia não tem isso? Pessoas que vão pregar, profetizar para colocar um irmão contra o outro? E quando você está lá naquele ciclo da sinagoga, da igreja, na assembleia, e você escuta aquele glória, como fosse dando um boxe em alguém, ou aquele aleluia dando uma boxe em uma irmã ou em irmão, e assim sucessivamente, brigas de poderes. Hoje em dia existe disputa de evangelho,
disputa de vigília, disputa de louvores, disputa de pregação, disputa teológica, disputa de ideias, de filosofias e assim sucessivamente. Isso se chama doutrina de Balaão, pessoas que estão cobertas e vestidas, calçada com a doutrina de Balaão. É um evangelho que vai levar à perdição. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, falando de mais uma palavra expressiva, chamada doutrina de Balaão. Fica todos na paz do Senhor Jesus. Shalom.